Elivaldo Barbosa e a entrevista exclusiva com o governador Elivaldo. Pois é, Amadeu, o governador fez um balanço deste primeiro ano, do seu terceiro mandato à frente do Executivo Estadual. Relacionou dificuldades naturais, principalmente na área financeira, mas também acenou com mudanças de cenário em investimentos do governo para 2016. Em tempo real. Boa tarde, Amadeu. No primeiro dia de 2015, o governador Wellington Dias assumia pela terceira vez o mandato de chefe do Executivo piauiense. E com uma mensagem no seu discurso de posse, com um forte apelo a uma fase de desenvolvimento econômico do estado do Piauí. E no último dia do ano, que avaliação se pode fazer dessa primeira fase da gestão do governador Wellington Dias? Sobretudo este ano, extremamente difícil do ponto de vista econômico. É com esse tema que iniciamos essa entrevista especial na última edição de 2015 do Jornal do Piauí. Boa tarde, governador. Boa tarde, Elivaldo. Saudar aqui também o Amadeu, saudar todos que fazem a Cidade Verde e, é claro, saudar todo o povo do Piauí e já de pronto desejando aí um feliz ano novo, um feliz final de ano, que a gente possa comemorar com a família, com os amigos, mas sempre com muito cuidado, né, com muita paz, com muita mediação. Mas aí, foi o que o senhor imaginou em 2015, dentro daquilo que o senhor planejou para iniciar o seu governo? Olha, o Piauí já bem mais desenvolvido do que nós tínhamos lá atrás. Nós chegamos ali no início desse século, do século XXI, ainda como um estado pobre, um estado que tinha um índice de desenvolvimento humano 0,4. 0,4 é classificado pela Organização Mundial, pela ONU, pela organização de todos os países do mundo, pelos técnicos, como um indicador de um lugar que tem um desenvolvimento muito baixo. Quando a gente começou ali o mandato, foi uma luta para passar de 0,4 para 0,5, que era baixo. Saía um pouco ali daquela fase da miséria, da fome, enfim, aí programas como Bolsa Família, Água, Luz para Todos, os primeiros passos ampliando o ensino médio, ensino superior, enfim, tudo isso foi contribuindo para que a gente alcançasse um IDH 0,6, que era já um IDH considerado médio. E agora nós estamos no IDH 0,7, que é considerado alto. Onde é que queremos chegar? Muito alto, desenvolvido, que é 0,8. E é uma fase que é, sem dúvida alguma, uma das mais difíceis. O que mudou? Como eu disse na minha posse, eu tinha consciência de que lá atrás eu tinha que dedicar 70% dos recursos, do tempo, do esforço, do trabalho, cuidando de pessoas que estavam na miséria, pessoas que estavam na pobreza extrema. Agora eu vou continuar trabalhando, foi o que eu disse, para a gente alcançar as pessoas que ainda não tiveram esse passo dado. Eu tenho andado pelo Piauí num ano de seca terrível. Aliás, o grande desafio que tanto Piauí como outros estados do Nordeste, até mesmo regiões do Tocantins, regiões do Maranhão, regiões mesmo de São Paulo, vivendo esse processo novo das mudanças climáticas. Aliás, eu acho que aí está um primeiro ponto novo. Vamos ter que cuidar do meio ambiente, cuidar daquilo que a ciência já domina na área das mudanças climáticas. Agora, governador, como dar esse salto num estado que ainda depende fundamentalmente de repasses externos para movimentar a sua economia? Então, quando nós começamos o mandato, lá em 2003, a receita do Piauí, a receita própria, era 1 bilhão e 600 milhões de reais. Era uma receita, vamos dizer assim, muito pequena. Nós arrecadávamos 30% do nosso orçamento. 70% era fundo de participação. Era dinheiro transferido do governo federal. Eu não estou falando dos convênios, estou falando daquilo que sustenta o dia a dia do Estado. Nós já fechamos o ano de 2015 ultrapassando a receita própria, em torno de 55% é receita própria, 45% é repasse da União. Por que isso aconteceu? Porque aquele Piauí que lá atrás
era capaz de ter uma economia, era capaz de ter cada coisa que a gente produz, não é? Cada bicicleta empresa que produz, vamos dizer, o beneficiamento do milho, fazendo a massa de milho ou qualquer outro produto, quando a gente soma tudo que foi produzido e monetariza, transforma em dinheiro, é o PIB, o Produto Interno Bruto, lá atrás era 7 bilhões em valor nominal. Nós agora fechamos 2015 ultrapassando de 30 bilhões de reais. Se você olha, não há nenhum estado brasileiro que alcançou esse ritmo de crescimento no mesmo período. Nós crescemos, eu não tenho o dado de 2015, mas até o ano de 2014, próximo de 50% em valor real, né, para dar um exemplo do efeito disso. A renda por pessoa no Piauí era R$ 2.100 por ano, agora é R$ 10.000 por ano, tá certo? Ou seja, é muito baixo ainda, nós já estamos na metade da renda brasileira, a metade da renda de um brasileiro o Piauí alcançou, mas lá atrás era 1/3, não é? A gente produzia 1/3 do que era a renda do Brasil. A nossa renda era metade da renda do Nordeste, nós estamos nos aproximando da renda média do Nordeste. Então, nós evoluímos em relação ao Brasil e evoluímos em relação ao próprio Nordeste. Recentemente esteve aqui no Piauí o ministro da Saúde, Marcelo Castro, piauiense, deputado federal, e firmou uma série de convênios, de pactuações com a Prefeitura de Teresina e, sobretudo, com o governo do Estado. E acenou para parcerias que podem dar uma nova roupagem à saúde pública no Estado do Piauí. O que é que pode mudar, permanecer nessa política de parceria governo nessa área estratégica para a ação do governo? O que nós fizemos? O Marcelo tomou posse, não é, lá num dia pela manhã, no outro dia eu já agendei com ele e ali nós criamos um grupo de trabalho na gestão do ministro Chioro. Já vinha sendo feito um estudo que eu chamei o ministro Chioro, que era o ministro anterior, e disse a ele, eu quero organizar para que o Sistema Único de Saúde do Piauí funcione. Então me diga aqui o que nós vamos ter que fazer. Então, primeira coisa, vamos fazer um diagnóstico, o que seria uma rede ideal no parâmetro do SUS em todas as áreas para o Piauí. Então, coincidiu da gente ter o ministro do Piauí já com esse estudo bem levantado. O que acertamos? Nós vamos trabalhar para ter as 5 redes de saúde. O que é isso? Foi isso que nós celebramos agora, já os primeiros passos nesses convênios agora do final do ano. Garantir, por exemplo, repercutiu muito esses dias, para pegar um exemplo, a rede materno-infantil, a maternidade Evangelina Rosa. Inclusive enfrentando uma crise, acho que é a maior da história dela. Então, primeiro, é verdade, é inadequada. Mas você já foi governador, e por que não fez? Fiz, lá atrás eu deixei o projeto, o dinheiro, que ainda hoje está na conta, tá certo? Está na conta, para fazer o Hospital da Mulher, o Hospital Materno-Infantil de Teresina, tá certo? Infelizmente, passaram-se 4 anos desde 2010 e ele não aconteceu. E pior ainda, todo enrolado com um problema na licitação, no Tribunal de Contas. Então, infelizmente, eu tive que gastar cerca de 8 meses do ano para poder resolver isso. Resolvemos. Agora nós vamos abrir o ano, se Deus quiser, com obras do Hospital Materno-Infantil. É uma obra de mais ou menos 120, 130 milhões de reais, que vai nos permitir ter as condições adequadas para a nossa maternidade. Mas veja, ainda assim, ela não vai dar conta. Então, o que estamos fazendo? Descentralizando. Da mesma forma, de alta complexidade, partos complicados, vamos chamar assim. Eu sou fruto de um parto complicado. A minha mãe teve que sair lá do interior, era São Miguel do Fidalgo hoje, onde é São Miguel do Fidalgo, para eu ir nascer em Oeiras, né? E por quê? Porque era um parto muito complicado, um parto em que a mulher, a minha mãe no caso, corria risco de vida. Então, a ideia é que a gente tenha, Livaldo, em 224 municípios até 2017, toda a rede de atenção básica e ter nas cidades polos principais, são 22 cidades polos, as condições de partos mais complexos e ter nas 5
regiões, 5 macro-regiões, que tem como polo Parnaíba, Teresina, Picos, Floriano, Bom Jesus, são esses 5 polos, aí nós vamos ter o que hoje só tem em Teresina, e já passamos a ter. Né? Por exemplo, uma cidade polo... Média complexidade. De alta complexidade. Uma cidade polo como São João do Piauí, ou São Raimundo Nonato, que é a terra do ministro, Corrente, ou uma cidade como, pegando aqui, Valença, Campo Maior, Piripiri, Esperantina, enfim, essas cidades, elas deverão ter, são 22 na verdade, deverão ter ali uma sala de estabilização, é uma UTI para situações emergenciais. Trabalhar com telemedicina, ter ali os equipamentos para fazer os exames, transmite esses exames para uma sala que já está em atividade no Hospital Getúlio Vargas, já começamos, isso já foi uma realidade em 2015, então ali tem 24 horas plantão com os especialistas. É uma tomografia, ele analisa, é um raio-x, ele analisa, enfim. Então veja, para fazer esse sistema que tenha a rede de atenção básica, a rede materno-infantil, a rede de doenças cardiovasculares, a rede de emergência, ou seja, para que a gente tenha as principais redes bem organizadas, custa muito dinheiro. Mais ou menos 500 milhões de reais de investimento. Então, o que é que eu propus ao ministro Marcelo Castro? Olha, a gente conversa com a bancada vai colocar aí, nesses próximos anos, pelo menos 50, 100 milhões de reais, o Estado coloca em torno de 150 milhões de reais e o Ministério da Saúde em torno de 300 milhões de reais. Então, como assim, o governo do Estado, em parceria com a bancada, bota 200, o ministro aqui nos garante 300. Para quê? Para o Piauí ser um piloto de ser o primeiro estado brasileiro a experimentar uma rede completa no Sistema Único de Saúde. A gente nunca teve. Não há nenhum estado brasileiro ainda... Isso com limite até 2017. Até 2017. Nós planejamos para 2015 começar, já começamos. 2016 vamos executar bastante. 2017, até dezembro de 2017, a gente poder comemorar. Se tiver faltando alguma coisa, é muito pouco ali para completar esse sistema. Agora, governador, 2016 o senhor terá dois aspectos assim, interessantes. Uma parte administrativa e a outra parte política. Será um ano eleitoral. E eu não digo nem só o PT, até partidos aliados afirmam que qualquer definição, qualquer rumo vai passar por uma consulta, no mínimo, uma orientação do governador do Estado. Como é que o senhor pretende conduzir a sua base? Com quem o senhor espera contar nesse desafio político? A partir agora principalmente fevereiro, março, abril, é o período que a gente começa a ter tomada de decisões. Tem algum parlamentar que tem pretensão de deixar o mandato e se afastar para a candidatura? A lei diz que tem que se afastar no final de março, começo de abril, se eu não me engano. Final de março e início de abril. Início de abril. Então, por quê? Porque tem as convenções até junho. Então, aí sim, aí você é o ano da eleição. Estava todo mundo querendo discutir eleição em 2015. Não, pelo amor de Deus, já é eleição de 2 em 2 anos. Vamos deixar para tratar em 2015. Agora, o que nós estamos buscando? Primeiro, compromisso com esse projeto de desenvolvimento. Ou seja, mais do que eleger o prefeito, o vice, maioria nas câmaras, é ter compromisso com esse projeto. Ou seja, não adianta eleger alguém que vai para lá pensando em si, pensando só na sua família. Tem que pensar na sua cidade, em toda a cidade, para ter um projeto combinado, um projeto do município integrado com o projeto do Estado, integrado com o projeto nacional. Então, esse sempre foi o pensamento. É todo mundo andando na mesma direção. Não é? Isso é que nem o cabo de guerra, né? Você pega uma corda, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ninguém sai do lugar. Então, agora, se todo mundo está puxando para uma mesma direção, você passa a dar passos importantes. Então, o que eu quero é respeitar, primeiro, essa base de partidos, que hoje tem uma afinação muito grande do que há aqui com o que há na direção nacional, com a política nacional. Lá vai ter que ter ainda uma definição mais clara, ainda nesse início de ano, tá certo? Eu acho que até março, abril, a gente vai ter... O senhor acredita nessa estabilidade nacional? Nós já tivemos importantes avanços. O que é que eu avalio? Interessante, eu estava, Elivaldo, na Europa, Portugal
passei meio-dia lá, tinha só uma agenda lá. Pra você ter uma ideia, nessa agenda, para não falar só de coisas boas, lá nós tivemos 5 empresas, 4 firmaram um compromisso de estar no Piauí, uma já está, já foi saindo lá dessa agenda comigo e já começaram a atuar, uma indústria nessa área de torres de eólica. Eles queriam que eu fizesse uma apresentação para a direção, para os fundos que investem dinheiro muito, que eles vão investir nessa região. Uma de energia solar, uma de torres e hélice, uma outra de gerador em Parnaíba, que deve estar fechando as condições desse investimento agora no primeiro semestre, e um grupo que investe ali em Nova Olinda, que é um projeto ali em Ribeira do Piauí, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas teve uma quinta, que era uma empresa da África, na verdade é um grupo liderado pela Espanha, França, enfim, investidores da Europa, que se associaram a um grupo brasileiro. Esse grupo brasileiro me procurou, é o mesmo grupo que investe na faculdade em Parnaíba, que fez agora o primeiro vestibular de medicina, o Instituto Vale do Parnaíba, Instituto de Ensino Superior Vale do Parnaíba. Bem, e o que ele dizia? Olha, nós precisamos de resolver. E quando eu sentei agora lá em Portugal, o que eles disseram? A gente resolveu o problema de terreno, resolvemos uma série de conseguir. Então, a estabilidade política, ela é um problema. A estabilidade é uma necessidade para o desenvolvimento do Piauí e do Brasil. Então, o que nós estamos trabalhando? Você pega a minha agenda 2015, normalmente eu viajo por ano em torno de 120 municípios. Viajei só 80. Por quê? Porque eu tive que me dedicar a encontrar a saída. Ia lá no Recife, ia lá em São Paulo, ia no Rio de Janeiro, ia em Brasília, enfim, estive no Tocantins, em Minas Gerais, enfim, tentando ali encontrar caminhos para a gente ter a estabilidade política. O que eu acredito que mudou? Mudou primeiro porque se estabeleceu a regra, botou na mesa o que está na regra. Eu discordo, eu acho que não há sequer razão para a abertura do impeachment. O impeachment é um instrumento legal, eu reconheço, é constitucional. Mas por ser legal e constitucional, ele diz quais são os requisitos. Ora, o primeiro deles é que tenha ocorrido crime de responsabilidade. No caso das pedaladas fiscais que estão alegadas no pedido. Então vamos lá. Primeiro, a pedalada fiscal, claramente, e isso é interpretação do próprio Supremo, do próprio Tribunal de Contas agora, é bom lembrar, não é mais só do Supremo, o próprio Tribunal de Contas, ela é considerada um crime administrativo, um crime, como é que eu diria aqui, o máximo que pode ser aplicado ali é uma multa, tá certo? Por quê? É como você, às vezes bota um nome assim, pedalada fiscal, parece uma coisa estranha, o povo, eu acho que bota esse nome até para o povo nem saber o que é. É alguém que tem uma conta, tem lá R$1.000, R$2.000 e tem um cheque especial. Ou seja, mas ali é dito, ó, o cheque especial, você não é para entrar, tá certo? Você tem que cuidar com o seu dinheiro. E um dia você vai lá e usa o cheque especial. Então, de novo, lá na frente você devolve e aí você paga os encargos daquele período que usou. Então, a rigor, o que aconteceu foi isso. Você tinha que pagar lá o dinheiro do Bolsa Família, a Caixa Econômica pagou, o governo tinha que no mesmo mês botar o dinheiro e não colocou. Então, o que eu quero aqui lhe dizer é que, claramente, na minha concepção, não há razões legais para o impeachment. Mas abriu, agora tem que fazer cumprir o regramento legal que o Supremo deu. O que é que nós queremos? É ver se até abril resolve isso. Bota voto na Câmara, se passar na Câmara vai para o Senado, bota voto e ganha lá, de acordo com a interpretação do Parlamento. A gente percebe aqui, governador, uma parceria administrativa muito profunda, muito afinada entre o governo e a Prefeitura da capital. E o próprio prefeito Firmino Filho tem dado declarações políticas bastante alinhadas ao governo, ao PT. O senhor acredita que essa boa convivência pode repercutir na campanha eleitoral em que o prefeito vai buscar a reeleição na capital? Essa integração
eu acho que ela é boa para a população. É claro que isso também cria um elo. Eu sempre disse, dentro do meu partido, durante muito tempo, a gente tinha uma visão de que o ideal era se a gente tivesse um partido socialista como o PT, podendo se aliar com um partido social-democrata como o PSDB. E andamos muito perto, lá naquela época do Mário Covas, ali o Lula, o Mário Covas, andaram muito próximo disso. Infelizmente, por conta das disputas de São Paulo, quebrou e isso se espalhou uma divisão para o Brasil inteiro. Eu tenho dialogado com ele, primeiro nesse compromisso administrativo, e não só com o prefeito Firmino. A mesma parceria estamos fazendo com outros prefeitos de partidos que na eleição passada estiveram na oposição à minha candidatura. E por quê? Porque eu tenho que pensar em 3.200.000 pessoas. A eleição se decide lá na frente. O que é que eu aprendi também? Criar um distensionamento. Um distensionamento. Às vezes, as pessoas não têm uma noção. Não é? Alguém que administra um comércio certamente sabe que ali é uma atividade complexa. Alguém que tem um restaurante, tem um hotel, tem uma transportadora, tem uma rede de televisão, claro que aquilo ali é complexo para administrar, dá muito trabalho. Agora, tenta imaginar uma área que cuida de tudo, né? Cuida da educação. Quando fala em educação, não é uma escola, é de 670 escolas, mas não sei quantas bases da universidade estadual, não sei quantas da universidade aberta, mas, enfim, quando a gente fala da saúde, né, é cuidar não só da rede de 48 hospitais que a gente tem, mas cuidar também de todo o sistema, integrado com o município, integrado com o setor privado, acompanhar, fiscalizar. Ou seja, eu estou falando de algo muito complexo, porque são muitas áreas e tudo grande, né? Quem administra o Estado tem que garantir serviços para a população, serviços de cada vez mais qualidade. Então, eu estou dizendo assim para você compreender que se eu tenho um ambiente político tumultuado, é isso que está criando problema no Brasil, e em vários estados também, se eu tenho um tumulto, se eu tenho uma guerra permanente... Atrapalhar a administração. É claro, isso dificulta bastante. Agora, o senhor pensa na sua reeleição, seria para um quarto mandato, questionada recentemente até por um aliado, o senador Eumano Ferrer? Tenho e manterei uma boa relação, né, com os nossos 3 senadores, tanto o senador Ciro Nogueira, a senadora Regina Souza e o senador Eumano, como coordenador da bancada. Foi um parceiro decisivo ali, presente com a bancada, me ouvindo, né, para ver as prioridades da bancada, enfim. E eu tenho uma relação mais do que política com o senador Eumano. Eu, a Margarete e ele convivemos intensamente durante a eleição e, com certeza, tanto eu como o Piauí precisamos muito dele e vamos trabalhar juntos. Eu acho que o pensamento que ele coloca tem a ver com uma conjuntura momentânea. Se Deus quiser, eu acho que a presidenta Dilma vai dar a volta por cima, o Brasil vai dar a volta por cima e também no Piauí nós vamos alcançar, não é, grandes avanços. Em 2018, a gente trata de 2018, tá certo? Em 2018 é o momento de tratar da eleição estadual. Vereador, agradeço a sua atenção de ter nos recebido aqui em sua residência para essa entrevista. Desejo um feliz 2016, boa sorte na gestão do Estado e muito obrigado pela atenção. Olha, eu que agradeço e quero aqui fazer um agradecimento público, não é, ao sistema Cidade Verde, do compromisso que tem com o Piauí. A gente fala muitas vezes em ter avanço no setor público, né? Escola de qualidade, melhorias de qualidade nessa área dos serviços de segurança, nos hospitais, enfim, na parte de água, saneamento, que nós vamos avançar bastante, de cultura, de esporte, ou seja, nessa área do campo, nessa área rural. E o que me empolga, primeiro, essa forma que a Cidade Verde coloca, né, a pauta do Piauí, né? Uma pauta em que, de forma crítica, de forma livre, enfim, mas faz com que o Piauí possa descobrir o Piauí. Então, eu quero aqui dizer que, através do sistema Cidade Verde, essas coisas são mostradas. E abre, eu diria até, um incentivo para quem está estudando, quem já é empresário, enfim, estudar, ver o que tem de oportunidade e abrir oportunidade. Então, 2016, meu querido Elivaldo, meu querido Amadeu, eu quero aqui dizer a vocês, aqui quem fala
é alguém que está presente em todas as regiões do estado o ano inteiro. Vai ser um ano muito melhor para o Brasil e bota melhor ainda para o Piauí. Eu acho que nós vamos ter em 2016 a retomada do crescimento no Brasil, que vai ajudar a impulsionar o crescimento no Piauí. Nós queremos fazer com que a nossa economia, entre 2015 e 2025, ela possa dobrar, ela alcançar uma riqueza o dobro do que a gente produz hoje. É um desafio grande, por isso que eu faço aqui esse agradecimento a toda a equipe pelo compromisso com o Piauí. Feliz 2016 e que Deus abençoe a todos. Então, Elivaldo, o governador sempre otimista, não é? Demais, otimista. E espero que as previsões otimistas se realizem, se efetivem.